Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 6, que tem como título Coragem para enfrentar a fornalha ardente. A coragem não pode ser confundida com a tolice, pois ela não é sinônimo de impulsividade, imprudência, temeridade e nem tampouco de arrogância. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. E ela se manifesta de formas diferentes a depender das circunstâncias. Por exemplo, no contexto dos perigos físicos, coragem é a disposição de enfrentá-los. Em um contexto moral, onde somos pressionados a romper com os nossos princípios, a abandonar a nossa fé, coragem é a capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando isto for difícil ou impopular, mesmo quando houver consequências sérias e graves. Foi esta coragem que os amigos de Daniel manifestaram lá em Babilônia. Para esta aula, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro. Em segundo lugar, inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. E, por fim, compreender o conceito de idolatria e a sua aplicação atualmente. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Temos 2 pontos de conteúdo, onde nos voltaremos para os 30 versículos do capítulo 3 do livro do profeta Daniel, e temos um ponto de contextualização e aplicação, que é onde falaremos sobre a idolatria, definiremos idolatria e mostraremos quais são os ídolos modernos e os perigos que eles representam. Vamos ao nosso texto principal? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Daniel, capítulo de número 3 e o versículo 17. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH, que já traz uma interpretação. O texto está mais claro a respeito do que a passagem está querendo nos comunicar. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser... Esse quiser aqui expressa vontade. Se ele quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Os jovens aqui não estavam expressando uma incerteza a respeito do poder de Deus. Eles não tinham, é verdade, eles não tinham aqui certa convicção da vontade. Olha, Deus, nós não duvidamos que o Senhor pode nos livrar. Não duvidamos disso. O Senhor é poderoso, o Senhor é maior que Nabucodonosor. Agora, se é a tua vontade que passemos pela fornalha e aqui seja o ponto final da nossa história, vamos abraçar isso de todo o coração, mas não vamos nos curvar à estátua que Nabucodonosor ergueu. É uma convicção em meio a uma incerteza. Às vezes nós nos encontramos assim. Não duvidamos do poder de Deus, mas não estamos tão certos quanto a sua vontade. Lembra daquele leproso que se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele não tinha dúvida nenhuma do poder, da capacidade de Jesus, mas ele tinha incertezas quanto à vontade. Não são poucas as vezes que eu me encontro nesse tipo de situação e sei também que você se identifica. Senhor, olha, eu não duvido que tu podes operar um milagre. Eu não duvido, Senhor, que tu podes mudar essa situação aqui de forma miraculosa. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Mas será se é a tua vontade? Será se o caminho da fornalha? Será se há certas portas fechadas não é o melhor para a minha vida? Então a vontade de Deus, muitas vezes ela permanece oculta. E só depois, mais lá na frente, é que nós entendemos que certos processos fazem parte da escola divina. Então os jovens, eles não tinham nenhuma incerteza quanto ao poder e à grandeza de Deus, até porque Nabucodonosor disse assim: nenhum Deus poderá livrar vocês da minha mão. Aí eles estão se posicionando, dizendo assim: o nosso Deus pode, se ele quiser. Nós podemos dividir esse pequeno versículo em 3 partes. Primeira parte, nós demos o nome aqui de convicção inquestionável. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ou seja, ele pode nos livrar, se ele quiser. Aí vem a segunda parte,
confiança inabalável. Ele nos livrará. Então, se for da vontade dele, pode ter certeza, pode aquecer a fornalha aí 20 vezes mais. Ah, Nabucodonosor, se ele quiser, ele nos livra. Confiamos nisso. E, por fim, nós temos aí a última parte, coragem resoluta. Diante da fornalha de fogo e diante da presença intimidadora de Nabucodonosor, eles não recuaram. Estavam ali 3 jovens que estavam prontos para morrer e não para pecar. Coragem resoluta. O resumo da lição nos diz: se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Demonstrar coragem ao recusar a idolatria é o mesmo que permanecer firme na adoração exclusiva a Deus, mesmo diante das ameaças e pressões. Contextualizando, o mundo apresenta muitos caminhos, muitos atalhos que vão dividir a sua atenção, que vão dividir o seu coração e, consequentemente, vão dividir a sua lealdade, a sua adoração. Deus não aceita coração pela metade. Não podemos servir ao Senhor e nem a Mamon. A verdade pode ser ampliada. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. Deus deve ser adorado de forma exclusiva, é o tipo de adoração que ele aceita. E quem o adora com exclusividade, prova das suas bênçãos, prova da sua presença, experimenta a sua graça. Devemos ser adoradores cujo coração é exclusivo de Deus. A introdução da nossa lição de número 6 está bem interessante, mas eu trouxe aqui um espectro, como tenho feito nas aulas passadas, e aqui nós temos o resumo dos 30 versículos do capítulo 3. Veja como a história está bem desenhada. Temos aí o cenário, que é quando o capítulo de número 3 se inicia, o rei faz uma imagem de ouro, temos os incidentes preliminares, todos os oficiais adoram a imagem, depois o incidente ocasional. Alguns jovens ali se recusaram a adorar. E a partir daqui, temos uma tensão crescente. Não é? O rei fica irado, o rei exige que eles adorem a imagem, o rei os ameaça, senão eles seriam lançados no fogo e nenhum Deus poderia livrá-los. E mesmo assim os jovens se recusam, o rei fica enfurecido, a fornalha é aquecida, eles são amarrados, os guardas que lançam eles na fornalha são mortos e os 3 amigos caem dentro da fornalha, que é o clímax. Aí depois, essa tensão vai caminhando para a resolução. O rei se espanta, os 3 homens de fato estão atados, foram amarrados, né? Lançamos só 3 dentro da fornalha? O rei pergunta e o pessoal responde, foi só os 3, eles foram amarrados. Aí ele vai dizer assim, vejo 4 homens soltos. Depois ele chega, se aproxima da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saem, nem um fio de cabelo é chamuscado e nem cheiro de fogo. Aí a gente vai para o desfecho, não é? Deus pode livrar. A gente não... Nabucodonosor emite um decreto para que ninguém blasfeme de Deus e eles são promovidos. Está aí a história neste espectro bem resumida. Vamos ao ponto de número 1, mas antes faço uma pausa para convidar você, meu amigo que está me assistindo através do YouTube, a curtir, comentar e compartilhar. Estas ações farão do YouTube um evangelista. Você vai consagrar o YouTube a evangelista, porque ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Em reciprocidade, eu tenho certeza que você fez isso, ou se não fez, está fazendo agora. Vou deixar o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula aqui embaixo para download gratuito no link azul. Você vai clicar e vai fazer o download desse material. Quem ainda não conhece a plataforma da ferramenta EBD, também eu posso dizer aqui com toda a convicção, está perdendo tempo. Tem muita gente que está me assistindo pela plataforma da ferramenta e fazendo o download de materiais que são exclusivos para alunos assinantes. Meu amigo do YouTube, faça o seguinte, aqui embaixo eu vou deixar também o link da ferramenta EBD, você vai clicar e vai conhecer essa ferramenta cujos recursos são completos. É o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Ponto de número 1.
o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Subponto 1. O endeusamento do rei. A lição diz: ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. Envenenado pelo poder, Nabucodonosor também fez isso, ele não foi uma exceção. O monarca mandou construir no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. O fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua, de seu próprio sonho, seria a causa dessa soberba construção? Eu acredito que sim. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Também não menciona de quem era a representação da imagem, se dele mesmo ou se de algumas de suas divindades. Aqui os comentaristas eles entram em debate. E aí, era a imagem de Nabucodonosor ou era a imagem de uma divindade da Babilônia? Era Nebo? Era Marduk? Não sabemos. Eu também, no campo das ponderações, tenho uma opinião. Eu acredito que tenha sido a imagem do próprio rei, a imagem de Nabucodonosor. Não era incomum também entre os monarcas babilônicos o levantamento de imagens em sua própria honra. Então, nós iniciamos esse capítulo de número 3 do livro do profeta Daniel com essa ação de Nabucodonosor que não era tão incomum para a época. Ele, em um ato de soberba, não é? Querendo esbanjar a grandeza das suas conquistas e também o poderio do seu reino, ergueu essa estátua. Vocês lembram do sonho, não é, que ele teve e que foi interpretado por Daniel no capítulo de número 2. A cabeça era de ouro, representava o reino de Babilônia e depois nós teríamos uma sucessão de reinos menores. E talvez na tentativa de não aceitar e de demonstrar que seu reino, entre aspas, seria eterno, duraria para sempre, ele ergueu uma estátua toda de ouro. Então, meu reino não vai passar. Eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo. Estava tentando demonstrar grandeza. É talvez a interpretação mais apropriada, porque o capítulo 3 segue o capítulo de número 2 e o escritor bíblico parece nos demonstrar isso. Aqui cabe-nos algumas verdades preliminares. E elas são, em primeiro lugar, devemos tomar muito cuidado com a sede pelo poder. Porque a sede pelo poder e o poder em si tem a capacidade de tornar o homem cego e louco. Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Ele ficou cego pelo brilho de sua própria glória. Ele não se contentou em ser rei de reis. Ele queria ser o maior de todos. Ele queria ser o maior rei da terra. Ele queria ser adorado como Deus. Você vê que o poder lhe embriaga. Alguém até diz assim, um provérbio popular, você quer conhecer alguém? Dê posição a ele, dê autoridade a ele, dê poder a ele. Não é que ele vai mudar, ele vai se revelar, ele vai revelar quem ele é. Ele vai cegar e ele vai agir, não é, de forma desgovernada. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Em segundo lugar, cuidado com a síndrome de dono do mundo. Nabucodonosor não se contentou em ser a cabeça de ouro do capítulo 2. Agora, ele constrói uma estátua com 27 metros de altura, mais de 27 metros, e ordena que todos os seus súditos se curvem e adorem essa estátua. Ele queria ser, tudo indica, o centro de tudo. É por isso que o texto diz, né, o título, o rei totalitário. Em terceiro lugar, o poder dos tiranos esbarra na fidelidade dos servos de Deus. Estava ali Nabucodonosor se exibindo, se amostrando, arrogante, demonstrando grandeza, e de repente 3 jovens, 3 escravos bateram de frente com ele. O senhor tem poder aqui, o senhor é quem manda aqui, o senhor é o rei, o senhor é o conquistador, mas minha fé não. Você vai morrer! Mas mesmo assim, eu vou morrer, mas não vou obedecer isso aí não. Isso aí feriu o ego do rei. Feriu, né, o rei justamente naquilo que ele mais apreciava, a sua imagem, né, o seu status. 3 escravos, mas 3 escravos fiéis a Deus. Oh glória, oh glória. E quando isso se choca? Oh irmão,
Esses homens ali não venderam, não vendem, eles não venderam, na verdade, não é a consciência. Eles preferiam a morte à infidelidade. É melhor morrer do que ser infiel. Repetindo, eles estavam prontos para morrer, mas não para pecar. São algumas verdades preliminares. Subponto 2 nos diz, em busca de adoração. A lição nos fala, o rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecerem à cerimônia de consagração da imagem levantada. Mais que um simples convite, era uma ordem. Dessa forma, ele queria impor sua religião a todos. Além da presença, todos deveriam se prostrar em adoração diante da suntuosa imagem, assim que os instrumentos fossem tocados. Aqui seria interessante explicar o que é totalitarismo, ou o que é ser totalitário, como aparece no ponto de número 1. Ser totalitário refere-se, ou totalitarismo, refere-se a um sistema de governo ou regime político em que o poder é centralizado e absoluto, geralmente nas mãos de um líder ou partido. Em um regime totalitário, o governo controla todos os aspectos da vida pública e privada, restringindo a liberdade individual e a autonomia pessoal. Quais são as características típicas de um regime totalitário? Primeiro, controle centralizador ou centralizado. O poder é concentrado em uma única autoridade ou partido, sem espaço para oposição política ou disputas democráticas. Segundo, supressão da liberdade. Há uma forte repressão das liberdades civis, como liberdade de expressão, imprensa e reunião. O governo frequentemente usa a censura e a propaganda para controlar a informação e moldar a opinião pública. Aí vem o monitoramento e a vigilância. Nabucodonosor tinha os seus cabuetas, não é? Tem também a ideologia oficial e, por fim, o culto à personalidade. Quando voltamos para o cenário bíblico, nós percebemos a imposição da religião, que também pode ser chamada de religião totalitária de Babilônia. A religião totalitária exige a lealdade das pessoas pela força. Não conquista os corações, mas obriga as consciências. As pessoas se dobram por medo, não por devoção. É por isso que Nabucodonosor colocou a estátua aqui e a fornalha aqui. Estão vendo a fornalha? Estamos! Estão vendo a estátua? Estamos! Pois bem, quando os instrumentos tocarem, vocês devem se curvar a estátua, senão, ó, a fornalha aqui para vocês. Então, a religião totalitária dobra as pessoas por medo e não por devoção. É uma religião do terror, não do amor. Estabelece uma pena para a desobediência, a morte. Estabelece um método para matar, a fornalha ardente. Nabucodonosor instituiu uma inquisição bárbara, uma adoração compulsória, uma religião opressora. Quando a religião se desvia da verdade, torna-se o braço da intolerância e da atrocidade. Isso aqui é o perigo da falsa religião. É o perigo da religião que se desvincula da verdade revelada na palavra de Deus. Nabucodonosor impôs adoração, impôs uma religião oficial, impôs ali no campo de Dura, em Babilônia, que todos aqueles que estavam presentes se curvassem e adorassem. Não tinha ali uma democracia, olha, eu não posso fazer isso porque eu adoro a divindade tal, eu adoro... Não, você não está entendendo aqui. Aqui não tem espaço para democracia, não tem espaço para a sua opinião. Aqui é o decreto do rei. Ele decretou, acabou. Você tem que se curvar, você tem que adorar. E se eu me recusar, você já sabe, você vai morrer. Então, não tinha ali muitas opções. Ou adorava ou morria. Terceiro subponto, ausência de Daniel. A lição diz o seguinte: Daniel não é mencionado neste episódio. Onde estava e o que fazia na ocasião não é revelado. Mesmo aqui, extraímos algumas lições. O pastor Valmir, ele foi muito feliz aqui nesse comentário, eu achei bem interessante. O fato dele não estar diretamente envolvido nesse relato, apesar de ser o personagem humano principal no livro, indica que a coragem e a fé não eram exclusivas dele. Mostra que a fé e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente pelos outros jovens judeus. Você imagina, Daniel está escrevendo um livro, ele está contando
como se deu a vida em Babilônia. Ele é o personagem principal, porque cremos que ele é o escritor e também cremos que ele é a figura, não é, que aparece ali com mais destaque no capítulo 1 até o final do livro. Mas mesmo assim, ele não tinha esse coração de dizer, eu tô aqui me apresentando, eu tô aqui pro pessoal gostar de mim, eu tô fazendo isso aqui para mim ser visto. Não. Ele fala de seus amigos, ele não era ali apenas uma andorinha sozinha. Não. Aqui também tem os meus amigos, eu não estou só. Não, eu guardei a minha fé, mas aqui também tem gente que fez isso. Entende? Prosseguindo, ele mostra que a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente pelos outros jovens, os outros judeus. Além disso, o fato de Daniel, autor do livro, ter registrado o episódio sem a sua presença, demonstra sua humildade ao não se colocar como a única testemunha fiel na Babilônia, mas sim como alguém que deseja transmitir as lições e os exemplos de fé de seus companheiros. A fidelidade não é exclusiva de alguém ou de ninguém. Só fulano é fiel a Deus, só fulano serve a Deus. Não, Daniel nos mostra que ele era um homem fiel, um jovem fiel, e os seus amigos também. Agora, por que Daniel não estava presente? Eu não sei se você, até esta aula, já tinha feito esse questionamento. Por que Daniel não estava presente? Por que Daniel não é mencionado? Será que Daniel se curvou ali, nesse episódio aqui em específico? Será que ele se prostrou? Vamos aqui olhar para algumas possibilidades. Primeiro, existe a possibilidade da ausência. Você lembra que Daniel ele foi levantado como um dos governadores de Babilônia. E ele era o chefe supremo de todos os sábios. Como governador, exercendo uma posição tão importante, seria possível que, na ocasião, Daniel ele estivesse representando Nabucodonosor em outra província. Daniel estivesse resolvendo alguma questão administrativa. E, por esse motivo, ele não estivesse presente aqui nessa ocasião. A outra possibilidade é que Daniel estava presente. Se ele estava presente, ele se curvou? Ele se dobrou? Porque assim, Daniel era um governador. Ele era governador de Babilônia. Estas ocasiões aqui, este fato, aconteceu em Babilônia, na província que ele representava Nabucodonosor. Ele mandou chamar todos os cargos de responsabilidade. Daniel foi uma exceção? Eu sou muito levado a crer que Daniel estava presente, sabe? Só que, mesmo presente, temos elementos, temos dados bíblicos para afirmar com convicção que Daniel não se dobrou. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Ele se manteve fiel até o fim. Só que, provavelmente, na ocasião, devido à alta consideração que Nabucodonosor tinha por Daniel, devido a episódios passados, ele estava isento de se curvar e adorar. Pode ser que ele tenha recebido permissão especial do rei para não fazer isso. Ou se ele não se curvou, não se dobrou, naquela ocasião, como estava muito recente ainda o capítulo de número 2, creio eu, ninguém tinha coragem de acusar Daniel. Ninguém tinha coragem de falar nada a respeito de Daniel. Porque Daniel era o queridinho do rei. Daniel era a pessoa protegida do rei. Eu penso que ele estava presente, mas que ele não foi obrigado a se curvar. E aí, qual é a tua opinião? Você está me assistindo aqui? Vamos aí aos campos das possibilidades nos comentários. Progredindo, ponto de número 2, a coragem dos amigos de Daniel. De fato, eles não se curvaram. Os instrumentos tocaram e a multidão se prostrou. Mas 3 jovens permaneceram lá assim, ó, em pé. E lógico que eles não passaram desapercebidos. Eles foram denunciados. E nós temos aí, no primeiro subponto do ponto 2, a denúncia e o perfil dos acusadores. Temos aí a denúncia e o perfil dos acusadores. Qual foi a denúncia? Diante do decreto, alguns caldeus se dirigem ao rei e denunciam o trio de jovens hebreus, dizendo:
há uns jovens judeus aqui que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Eles não estão te obedecendo, Nabucodonosor. Ah, são rebeldes. Estão batendo de frente contigo. Estão batendo de frente contigo, ó rei. Eles não querem te obedecer. E o perfil desses acusadores eles são invejosos, eles são ingratos e eles são bajuladores. Invejosos, ingratos e bajuladores. A inveja é um sentimento de descontentamento ou desagrado causado pelo desejo de possuir algo que outra pessoa tem. Provavelmente o cargo que esses jovens exerciam era cobiçado. Aí, de repente, em um ato de inveja, movidos pela inveja, foram denunciar eles ao rei. Ô irmão, tem tanta gente insatisfeita com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tem tanta gente satisfeita com quem você é. Você pode olhar assim e dizer, eu tenho o quê? Eu sou o quê? Eu não sou ninguém. Tem tanta gente satisfeita. Aí estão procurando meios de acabar com a tua vida. Isso é terrível, não é? Mas a gente serve a um Deus que conhece o nosso coração e conhece o invejoso. Deus conhece o invejoso. Nós devemos tomar cuidado para não ser o invejoso. Ser o alvo da inveja é normal para o servo de Deus. O servo de Deus não pode ser aquele que inveja. Mas ser o alvo, não. Ser o alvo, a gente vai ser alvo mesmo. Aí vem a bajulação. Bajulação é um comportamento caracterizado pela adulação excessiva e insincera, com o objetivo de ganhar favor ou benefício de alguém em posição de poder. Foram denunciar o rei para dizer, rei, a gente está do teu lado, a gente está aqui. Mas eram motivados pela inveja, queriam era favor, queriam era cargos. Agora, o mais triste da situação é que esses denunciantes, eles eram invejosos, bajuladores e ingratos. A ingratidão é a falta de reconhecimento ou apreciação por algo recebido, especialmente por ajuda ou favores. A ingratidão pode se manifestar em ações ou atitudes que desconsideram o bem recebido, muitas vezes resultando em comportamentos que mostram desdém ou desrespeito em relação àqueles que ajudaram. Olhe para o capítulo 2. A maioria desse pessoal que está ali, inclusive os caboetas, eles não morreram porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Ananias, Azarias e Misael, oraram. Porque eles serviam a Deus. Porque eles eram diferentes. Porque Deus falou com eles. Eles não morreram por isso. Pela intervenção destes jovens lá em Babilônia, através da ação de Deus. Aí, em um ato de ingratidão, denunciaram os três. Se prepare para ser alvo de ingratidão. Se prepare para ser alvo de inveja. É normal na nossa caminhada passar por isso. Na escola dominical em que você está, seus alunos, seus superiores, isso é normal. Isso é normal. Ah, Murilo, você não sabe como é difícil, eu vou parar. Eu vou falar, não. Mantenha a sua postura. Mantenha a sua postura, porque no final, os invejosos, os ingratos vão constatar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vão reconhecer que o teu Deus é grande. Vão reconhecer que Deus é um Deus que chama. Que Deus é um Deus que abençoa. Vamos progredir. A bravura dos jovens. Tomado de fúria, o rei manda chamar os três rapazes e lhe dá um ultimato. Se adorassem a estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Irmãos, o mundo sempre quer dar uma segunda oportunidade, não é? Nabucodonosor disse assim, rapaz, eu acho que vocês fizeram sair, mas acho que vocês se enganaram, né? Você acha que vocês não ouviram os instrumentos? Eu penso que não foi de propósito, ou foi de propósito. Então, eu vou dar a vocês uma segunda oportunidade. A fornalha está ali, viu? Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados lá. Toca aí os instrumentos! Aí agora Nabucodonosor estava olhando especificamente para eles. Eles estavam diante de Nabucodonosor olhando para eles. Toca aí os instrumentos, eles estão ouvindo. Toca, quero ver. Vamos lá. A orquestra de Babilônia tocou. E na frente do rei eles permaneceram em pé.
Olha, irmão. Eita, que Nabucodonosor ficou brabo, meu amigo. Ficou brabo, estressado, furioso. Fugiu do convencional. Aquece esse negócio aí 7 vezes mais. Não sei como. Jogaram enxofre lá. Fornalha virou um inferno. Quente! Quente! Amarraram eles. E eles lá, firmes. Conduziram eles até a boca da fornalha. E de lá os jogaram. Quem jogou eles na fornalha? Estava tão quente, que os homens mais fortes do exército que jogaram eles na fornalha morreram. Não aguentaram o calor. Dá para imaginar? E aqui a gente extrai 2 lições importantes. Devemos ser fiéis a Deus. Não pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Olha, não vamos nos curvar diante da imagem. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Não importa. O nosso Deus tem poder para livrar. Agora, se Ele não livrar, mesmo assim a gente não vai se curvar. Porque a gente não adora Ele pelo que Ele faz. Adoramos, né? Também pelo que Ele faz, mas não só por isso. Adoramos por quem Ele é. Morrer aqui não vai mudar quem Deus é. Ele continua sendo fiel, verdadeiro e poderoso. Oh, glória a Deus. Em segundo lugar, devemos fazer o que é certo e deixar as consequências na mão de Deus. É melhor, no final de tudo, encontrar o reto juiz com um coração cheio de paz do que encontrar o reto juiz, não é? Com um coração cheio de assombro. Glória a Deus. Terceiro subponto. O Deus que salva na fornalha. Eles foram lançados dentro da fornalha. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. E o milagre acontece. O próprio rei percebeu que eles não estavam sós, mas havia um 4º homem com eles, com aparência divina. Foi o que aconteceu aqui. Eles caíram lá dentro, se levantaram e as ataduras, as correntes foram consumidas pelo fogo. E eles olharam assim um para o outro e começaram a andar dentro da fornalha. Não sei se pulando de alegria, não sei se dando glória a Deus, perceberam a presença divina lá dentro. Nabucodonosor disse: eu não bebi nenhuma pinga hoje, eu não estou bebo. A gente não amarrou eles. Amarrou, rei. Pés e mãos, amarrou. Por que eles estão andando? Não lançamos 3. Por que tem 4? A presença divina. Vamos aqui às verdades deste subponto. Primeira, quando todos os recursos da terra acabam, encontramos o livramento no 4º homem, ainda que em meio à fornalha. O livramento, por intermédio do 4º homem, pode ser notado por meio da presença, preservação e promoção. Em segundo lugar, o livramento no fogo, muitas vezes, é a estratégia de Deus. Muitas vezes é a vontade de Deus. Você passe pelo fogo, que você enfrente de cara a fornalha, para então você experimentar um encontro pessoal com Ele e ver os seus milagres. Em terceiro lugar, quando você honra a Deus, Ele honra você. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, agora os chamou reverentemente de servos do Deus Altíssimo. O rei que decretou a morte deles, agora os faz prosperar. Sabe o que é isso aqui? Deus honrando a fidelidade. Deus honra o coração fiel. Deus abençoa os fiéis na terra. Se preocupe em ser fiel a Deus. Sua maior preocupação em todas as áreas da vida, em todas, sem exceção, deve ser fiel a Deus. Eu estou no trabalho, eu preciso ser fiel a Deus. Estou na escola, eu preciso ser fiel a Deus. Eu estou aqui na igreja, eu preciso ser fiel a Deus. Onde você estiver, sua preocupação maior deve ser essa: fidelidade. Aí chegamos ao último ponto. Vou passar rápido por ele, é um ponto mais contextualizado, mais de aplicação. Idolatrias e fornalhas do tempo presente. Os jovens foram
levados para a Babilônia, Deus permitiu, na verdade, o exílio, né, de forma geral, justamente por causa da idolatria. É um dos motivos promotores do exílio, a idolatria. E lá na Babilônia, eles são tentados a cometer o pecado que foi o motivo causador da derrocada do povo de Deus, da destruição do povo de Deus, do castigo. E eles disseram, a gente não pode cometer esse erro aqui, não é? Eles não iam se curvar diante da imagem, eles não iam se tornar idólatras. Aí o subponto 1 diz o seguinte, o pecado da idolatria. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria. Idolatria é pecado. A palavra idolatria significa culto a ídolos. E essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, que é formada por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. A segunda palavra é latreia e significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria, que implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário. Qualquer coisa. Sei que o conceito de idolatria não se limita a se curvar diante de um ídolo, de uma estátua, de algo esculpido. Qualquer coisa pode tornar um ídolo para o homem caído no pecado, como, por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas como naturalismo, humanismo e racionalismo, práticas ocultas e espiritualistas. Já dizia o reformador que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ah, mas eu não me curvo diante de tal imagem. Mas seu coração é uma fábrica de ídolos. Tem coisas aí que competem com Deus. E Deus não aceita ser segundo lugar ou terceiro lugar em canto nenhum. Então, uma irmã que orava, e ela dizia assim, Senhor, se na minha vida tu estiveres em terceiro, em segundo lugar, em quarto lugar, por favor, passe para o primeiro lugar, que é o lugar que lhe pertence. Uma oração bem sincera. E ela repetia essa oração, ela repetiu essa oração muitas vezes. Até que um dia Deus respondeu a ela, Senhor, se tu estiver em segundo, em terceiro lugar na minha vida, por favor, passe para o primeiro lugar. O Senhor é a primazia do meu coração. Aí Deus disse a ela, minha filha, se eu não estiver em primeiro lugar, eu não estou em lugar nenhum. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Segundo subponto, secularismo racionalista. A lição diz, além da devoção religiosa a falsos deuses, imagens de escultura, a idolatria também pode se manifestar em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor da vida. Vamos lá. Autoidolatria. O comentarista fala sobre isso aqui. Forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo, ao individualismo, ao narcisismo. Quando o ego e a autoimagem são colocadas acima de tudo, as pessoas se tornam amantes de si mesmas. Culto ao corpo. É gente que coloca suas vontades, olha só como isso é profundo, gente que coloca suas vontades na frente daquilo que é certo. E em nome das suas vontades e dos seus desejos, ela despreza a palavra de Deus, ela desonra a Deus. Então, prostituição, adultério, fornicação e tudo mais nessa área que você possa imaginar, é você dando prioridade àquilo que você quer, à sua vontade, aos seus apetites, aos seus desejos, do que a vontade de Deus. Aí vem aqui o culto à personalidade, que é a valorização e a veneração excessiva de outras pessoas, tais como figuras públicas, artistas, influências e até mesmo religiosos. Paulo combateu esse tipo de prática que levava ao partidarismo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 12 ao 13. Amor ao dinheiro e à riqueza. Não preciso nem falar, não é? Porque tem gente que, meu Deus do céu, ama o dinheiro, é um amor pro dinheiro, é um amor pro posse, é avarento. Só Jesus na causa. E aqui,
eu não vou dizer e sair correndo, mas eu vou dizer. Idolatria política. É fulano de tal, é Beltrano, e não sei o quê. Hoje mesmo aqui, na cidade que eu moro, está tendo a convenção dos partidos. Aí vai lá, um monte de pessoas, aquela gritaria. Isso não me enche o coração, isso não me atrai de jeito nenhum. Você pode gostar de política, nada a ver. Gostar do assunto político. Agora, depositar sua esperança em uma pessoa, não, meu amigo. O sistema quebra, os homens se corrompem, isso doido, né? Mas Deus permanece o mesmo. Nossa esperança está em Deus e deve estar nele. Há muitas consequências que são oriundas do pecado de idolatria. O afastamento de Deus. Segundo, corrupção moral. A idolatria conduz à corrupção moral. A injustiça social. O idólatra tem seus princípios, os seus valores invertidos. E a injustiça é o mínimo que ele vai cometer. Degradação espiritual. Você se torna aquilo que você adora. Você adora o ídolo, você vai acabar afinando como ele. Cego, surdo, mudo, morto. E a expulsão, a privação do reino de Deus. Apocalipse 22:15 diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Por último, meus irmãos, e concluindo, subponto 3 que diz as novas fornalhas. A lição nos fala, em nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados para formas atualizadas de fornalhas ardentes. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade e a convicção daqueles que servem a Deus, ao Deus das Escrituras. Pensamentos totalitários procuram jogar os cristãos para a morte na cultura, caso não adorem os seus ídolos. As fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Vale a pena seguir o exemplo dos jovens hebreus e batalhar pela fé. A gente vive num tempo em que a estratégia de Nabucodonosor é aplicada ainda hoje. Pressão, cancelamento. Você deve se conformar, tomar o mesmo modelo, aceitar de goela abaixo. São estratégias interessantes, né? Se você discorda, você é o errado. Mesmo você discordando daquilo que... se posicionando ao lado daquilo que é óbvio. Eu já fui cancelado. Eu não posso nem falar sobre esse tipo de cancelamento aqui, porque posso sofrer outro cancelamento. Censura. Você não pode falar a verdade abertamente. Está entendendo? Há um monitoramento. Tudo que eu falo e digo aqui para vocês, estou sendo monitorado. Cada palavra, cada expressão é rastreada pelo algoritmo. Então, quando a gente pensa nos dias de hoje, há uma cultura de cancelamento. Você viu agora o caso das Olimpíadas? Não podia falar de Jesus? Vocês viram o que eles fizeram lá com a Santa Ceia? Por que eles não fazem aquilo ali com o islamismo? Por que é que eles não fazem... Eu sei porque é que eles não fazem com o islamismo, né? Eu sei porque é que eles não fazem. Mas vamos olhar aqui para outras situações? Tantos deuses no Oriente, não é? Nas religiões asiáticas, milhares de outros deuses. Por que só atacam o cristianismo? Por que o cristianismo incomoda tanto? Por que Jesus incomoda tanto? Você já tinha parado para pensar nisso? Querem cancelar. Querem solapar a nossa fé. E eles querem fazer isso não nos levando a nos conformar. Né? Uma conformação externa é o primeiro passo. Agora eles querem atacar o interno, querem mudar as convicções. E estão conseguindo mudar as convicções de muitos crentes superficiais. Mas crentes como Misael, Ananias e Azarias, crentes que têm base, meu irmão, aí eles se esbarram. Eles não vão conseguir. Nós devemos olhar para o exemplo desses jovens aqui e sermos fiéis, mesmo nas situações de perigo e de morte. Não negociar a nossa fé, não vender a nossa consciência. Concluindo, vamos resumir todo o capítulo 3 em 4 pontos. Primeiro, devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Segundo, a coragem de ser diferente é uma virtude indispensável. Terceiro, Deus é poderoso para nos proteger e nos livrar. E último, a fidelidade é recompensa.
recompensada. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima aula, aula de número 7. Aguardo vocês lá. Tenham um ótimo final de semana e uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. E não se esqueçam, abra a jaula.